contente de estar de novo aqui para gravar mais um episódio para vocês do meu Dream Team. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o olho seco, uma condição muito comum no consultório do reumatologista. O paciente chega muitas vezes se queixando pra gente de olho seco, dor nos olhos, hiperemia, que é a vermelhidão na conjuntiva, nos olhos, sensação de corpo estranho, sensação de areia, é muito comum. E é muito importante o diagnóstico diferencial, a investigação que o reumatologista precisa fazer para descartar outras condições, na verdade são várias condições que podem levar ao olho seco. Entre elas, é claro, nós temos as nossas doenças reumatológicas que estão muito associadas ao olho seco, em especial a síndrome de Sjögren, que, como a gente já falou por aqui, é uma doença autoimune e que pode inflamar aqui a glândula lacrimal. Na verdade, ela faz isso muito comumente, ela inflama e a glândula lacrimal passa a produzir menos lágrimas e muitas vezes lágrimas não tão aí eficientes, digamos assim, para proteger e lubrificar os nossos olhos. Mas nem só de síndrome de Sjögren é feito um olho seco. Na verdade, a causa mais importante de olho seco não é nem de longe a síndrome de Sjögren. Na verdade, nós temos muitas condições que podem levar a essa situação. Por exemplo, algumas doenças sistêmicas, como diabetes, condições de distúrbios hormonais, como por exemplo da tireoide, ou mulheres na pré-menopausa, na menopausa, pacientes que estão fazendo reposição hormonal ou usam anticoncepcional, por exemplo. Esses fatores hormonais estão muito relacionados aí ao olho seco. Assim como o uso de muitas medicações diferentes, por exemplo, antidepressivos, várias classes de antidepressivos, diuréticos, remedinhos para pressão, entre outros. Então, o reumatologista precisa sempre estar de olho nas medicações que o nosso paciente está fazendo uso, porque pode ser potencialmente uma causa de olho seco. Existem também alguns fatores ambientais que a gente sabe que piora bastante o olho seco, A umidade relativa do ar, quando nós estamos aí em ambientes muito poluídos, ambientes com muita fumaça. Existem também causas oftalmológicas propriamente ditas, Então são causas aí que o oftalmologista vai ser a pessoa especial para estar observando. Então nós temos, por exemplo, pacientes que usam lente e têm olho seco por conta disso. Nós temos pacientes que já fizeram, por exemplo, cirurgia oftalmológica, outras patologias, outras doenças que afetam aí as glândulas lacrimais. Então o oftalmologista vai fazer toda essa investigação para nós, além de realizar os testes necessários para detectar olho seco. Gente, a gente pode parecer que a lágrima é só uma gotinha de água, mas não é não, ela é muito mais que isso, muito mais especial do que uma gotinha de água. A lágrima, ela é composta aí pelo seu componente aquoso também, mas um componente lipídico, mucina. Então assim, a lágrima existe todo um equilíbrio na nossa lágrima para que ela possa aí funcionar e fazer o seu papel, que é a lubrificação, não evaporar muito rápido dos nossos olhos e poder aí proteger os nossos olhos, tá bom? Então o oftalmologista é um médico especialista em fazer toda essa investigação, esses testes para o reumatologista. E eu recebo muitas dúvidas de como esses testes são feitos, como o oftalmologista faz afinal aí para medir o tanto de lágrima que eu tenho no olho, como que ele faz isso? Hoje eu quero trazer para vocês um colega muito especial, muito querido, o Dr. Fábio Yamazato, que é oftalmologista, também especialista em uveitis, para qual eu referencio muitos dos meus pacientes, sempre tenho um feedback muito bom dele, ele é realmente muito atencioso e vocês vão ver isso hoje, porque ele vai trazer pra gente de uma forma muito precisa e muito carinhosa, como ele sempre faz, os testes oftalmológicos que o oftalmologista lança a mão aí para estar detectando e mensurando esse olho seco. E muitas vezes esses testes são primordiais, fundamentais para o reumatologista fechar o diagnóstico, por exemplo, da síndrome de Sjögren. Tá bom? Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Yamazato,
oftalmologista. Gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa da doutora Maria Luísa Negresoli, que é um jovem talento da reumatologia brasileira e que cuida com muito carinho de seus pacientes. Nesse vídeo, eu venho trazer algumas informações sobre os testes oftalmológicos realizados na síndrome de Sjögren. Basicamente, são 4 testes que o médico oftalmologista faz no paciente que tem suspeita de síndrome de Sjögren. O primeiro teste é o teste de Schirmer, em que eu vou medir a quantidade de lágrima expelida pela glândula lacrimal. O segundo teste é o teste com avaliação com corante, chamado fluoresceína sódica, amarelinho. O terceiro teste com a lisamina verde, em que eu avalio as células desvitelizadas da superfície ocular, ou seja, tem alguma célula em sofrimento por conta do olho seco, e todos os exames são realizados nesse aparelhinho, que é o biomicroscópio de lâmpada de fenda. Olá pessoal, eu estou aqui com a Gabriela, que vai nos ajudar a demonstrar os testes realizados nos pacientes com suspeita de síndrome de Sjögren, tá bom? Dá um tchau para a turma aí, Gabriela. Esse vídeo será mostrado aqui no Brasil e para mais uns 200 ou 300 países. Vai chover fã pra gente aqui, Gabi. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar então o teste de Schirmer, tá bem? O teste de Schirmer, ele é feito com um filtro de papel milimetrado, em que eu vou quantificar a secreção de lágrima que o paciente apresenta, o quanto de lágrima que o paciente produz, tá bom? Vem aqui um pouquinho então, eu vou colocar esse filtro na pálpebra inferior da Gabriela, olha para cima, a gente prende aqui na parte da conjuntiva, pronto, isso estimula a produção da lágrima. Como a Gabi, ela não tem nenhum probleminha de saúde, vocês já podem observar a saída da lágrima aqui, molhando o filtro, né? Então aqui já ultrapassou 10, está chegando em 15 milímetros aqui. Ela pode piscar normalmente, esse exame não dói, é um pouquinho desconfortável, né? Tá, olha para cima um pouquinho, então eu já vou tirar, pronto. Muito bem, esse teste ele pode ser feito em até 5 minutos. E é considerado uma suspeita de deficiência na produção da lágrima quando os níveis não ultrapassam 10, tá? Então, da Gabi, em menos de 1 minuto, já ultrapassou 20 milímetros, o exame dela é completamente normal. Neste momento, eu estou pingando colírio de fluoresceína sódica. Este colírio tem a propriedade de corar o filme lacrimal, a lágrima, tornando-a visível. Com a coloração do filme lacrimal, eu consigo observar quanto tempo ele dura no olho, o quanto tempo ocorre a ruptura deste filme lacrimal. Também consigo observar se ocorre alguma lesão celular ou da superfície dos olhos, ou alguma modificação anatômica da conjuntiva decorrente do olho seco. A seguir, eu pingo o colírio de lisamina verde. Este colírio é utilizado para avaliar células em sofrimento da superfície ocular, auxiliando no estadiamento do olho seco. Em seguida, eu realizo o exame de biomicroscopia e exame de fundo de olho. Nestas imagens, nós podemos observar o exame de biomicroscopia de um olho com inflamação. Esses pontos esbranquiçados são glândulas acessórias, chamadas glândula de Meibômio, que não são afetados nos pacientes com síndrome de Sjögren. Já aqui é um exame realizado com corante de fluoresceína. Eu observo a coloração da córnea de pequenas lesões chamadas ceratite punctata, presentes em pacientes com olho seco. Com o uso do corante, eu consigo observar ainda o menisco lacrimal, porque a lágrima tem esse tom esverdeado
decorrente do uso do corante. Então eu consigo observar que o paciente tem um bom menisco lacrimal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito a atenção de todos e um abraço. Até a próxima.